Só um minutinho aí. Em primeiro lugar, eu quero lembrar aí, do objetivo do nosso programa, tá? Qual que é o objetivo do nosso programa? O objetivo do nosso programa de formação de desenvolvedores nasceu da ideia de ajudar adolescentes que não têm, muitas vezes, quer descobrir uma, 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 quer descobrir uma profissão, né? Quer descobrir algo que possa mudar a vida dele. Quando a gente descobre essas coisas na adolescência, antecipadamente, isso muda a nossa vida. Quanto mais cedo a gente começar algo que a gente vai se tornar profissional naquilo, mais a gente vai ter condições de se diferenciar no mercado de trabalho. Então, eu já disse que nem todo mundo, provavelmente, alguns podem no meio do caminho, né? A gente não sabe quanto tempo isso aqui a gente vai durar, porque o objetivo principal não é, a gente passaria aqui anos estudando programação com aula por semana. O objetivo é realmente fazer alguns projetos e dar a capacidade para vocês pensarem sozinhos, para vocês desvendarem esse universo de programação. E não só de JavaScript, né? Não só de Node, React, né? Mas que hoje são as linguagens de programação mais top do mercado, que mais tem número de programadores, é o que tem mais bibliotecas, é a que mais evolui. Então, é o que está no topo do mercado hoje, é JavaScript. Então, com JavaScript a gente produz é, aplicativos, produz sistemas web, produz o que vocês imaginarem dá para fazer com essa linguagem de programação. Ah, outra coisa importante daqui, então eu sei que pode ser que no meio do caminho, ou logo no começo, você já diga, não, ó, isso aqui negócio que não é para mim, não. Eu descobri que esse negócio aqui não é para mim, não. Eu acho que o meu negócio é mais a área de. Uai, Danilo, você tá aí, Danilo? Oi, eu acabei de entrar. Ah, Acho que eu beleza. vou fazer aqui de casa mesmo. Ah, então tá bom. Achei que você ia vir para casa, achei que você tava sem PC aí. Não, beleza Então, eu então. tava. Mas a minha mãe disse que me empresta o notebook dela. Daí eu. Ah, entendi. Beleza então. Show de bola, Danilo. Seja bem-vindo, viu? Você tá com Beleza. câmera aí? Tá com câmera aí? Todo mundo consegue ativar as câmeras aí, só pra gente se apresentar rapidão? Eu não tenho câmera no computador. Beleza, tira uma foto aí, põe no grupo. Brincadeira. É, Então, esse é o objetivo desse treinamento, tá bom, gente? É ajudar. E nós vamos construir algo interessante aqui. Nós vamos construir um projeto, né, de preferência uma plataforma web e um aplicativo, né, por mais básico que seja, mas nós vamos criar isso. E vocês vão ter condições de, de poder trabalhar, desenvolver isso depois de forma a crescer, fazer os cursos que vocês quiserem e se especializar naquilo que vocês quiserem. O Caio, que é o Caio 2, né? O Caio, há 4 anos atrás, ele chegou em mim e falou, Gil, ele falou, tio, eu quero saber o que que eu estudo de programação, eu quero ser programador. Isso 4 anos atrás, né? Aquele maiorzão que estava lá na primeira aula. E ele já pegou o curso da Alura e está fazendo tudo que é aula. Eu já estava perguntando, o que é que você vai ensinar hoje, tio? Porque ele já fechou os cursos de Node, de JavaScript e tal. Ou seja, ele já programa um pouco em Python, já tem uma noção, mas eu estou aqui trazendo o beabá para quem não sabe nada de programação, nada. Então, eu trato aqui da linha zero. Se você já tem uma noção, né? Vai relevando, porque a ideia aqui é ensinar realmente, mostrar para quem não sabe nada. Cadê o Gabriel? Gabriel, fala aí, Gabriel. Oi, pastor. Beleza? O Gabriel é da nossa igreja também, e está começando hoje, tá? O Gabriel está começando hoje. É só o Gabriel e o Danilo que estão começando hoje. Danilo está no grupo desde o começo, mas nos 2 sábados ele não pôde participar, mas agora está com a gente aqui online. E eu vou fazer uma revisão rapidinho, já vai descobrir mais ou menos o que já aconteceu. Beleza. Outra coisa que eu quero fazer é apresentar essa moça aí, ó. Essa moça bonita aí, ó, recém-casada, é a Fernanda.
Fernanda, ela é programadora na GSoft e quando ela ficou sabendo que eu estava fazendo projeto, ela falou: Ah, não, Gil, quero participar, quero ajudar, quero contribuir também. Aí eu falei: Seja bem-vinda, né? Então, além de mim, vai ter a Fernanda aí, que já tem uma experiência, uma bagagem muito grande também na área de programação e as landing pages, sites da GSoft, sistemas, tudo, a Fernanda que desenvolve, então ela tem uma experiência muito grande, com certeza vai contribuir muito. Fernanda, seja muito bem-vinda aí. Quer falar alguma coisa? Obrigada, Gil. Prazer aí, todo mundo. Queria dizer que eu estou à disposição, que vocês precisarem de ajuda, de dúvidas, de o que quiser aí, eu estou aqui à disposição. Só me chamar lá no WhatsApp, a gente vai ajudando aí. O Gil comentou sobre essa questão da gente ensinar os fundamentos e tudo, então, a partir dos fundamentos da lógica de programação, vocês conseguem até estar partindo para outras linguagens, vocês nem precisam estar presos às linguagens que a gente vai ensinar. Então, todo o embasamento que a gente vai estar ensinando aqui é só uma porta para vocês conseguirem aprender o que vocês quiserem e construir o que vocês quiserem. Então, Entrar no entendendo lógica de universo, né? programação, entendendo os conceitos certinho, para aprender outra linguagem é dois palitos. Então, assim, é, aproveitem bastante e eu estou aqui à disposição. Legal, legal. Então, a gente tem o Flávio, né? Pastor Flávio. Flávio é pai do Iago, né? Então, tá os dois aí. Iagão, consegue mostrar a cara aí, Iagão? Ou tá. Iagão tá aí, condição de ouvido top. É, o Iago também é da igreja, né? O Lucas Morgado também está chegando hoje aí, né? O Lucas Morgado, ele trabalha na Bandeirantes, né, Lucas? Isso, eu trabalho numa terceirizada na Bandeirantes, que é a Na EDP Bandeirantes, agora. na EDP, né? E o Lucas, ele está querendo entrar também na área de desenvolvimento, quer fazer uma faculdade. Convidamos ele para estar junto com a gente hoje, ele está aí, seja muito bem-vindo, viu, Lucas? O outro Lucas, né? Filho do Anderson aí, que está aí todo nesse clima aí de luzes e tal, só mandando a Alexa mudar de cor, a luz do quarto dele, né? Dois Lucas aí. O Thiago, né? Thiago que teve com a gente sabadão, filho do Batista, também da igreja. O Gabriel, filho da Eva, da igreja. O Levi, filho da Fabiana, da igreja. O Caio, qual que é o nome? O Caio é amigo do Caleb, né? Estudou com ele no Jardim das Nações, amigão do Caleb aí. O Danilo, que também está chegando hoje, é amigo do Caleb também, lá do Jardim das Nações. E o Tarek, que é amigo aí do Iagão, tá junto com a gente. Todos vocês são muito bem-vindos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Por causa dos que não participaram de nenhuma aula, das duas que nós já tivemos, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na primeira aula, o que nós tivemos na prática foi só uma teoria, né? Eu apresentei lá toda uma teoria. E eu falei para vocês que eu ia estar mandando aquela apresentação em PowerPoint para vocês. Então tá aí a apresentação que eu criei, né, introdutória da primeira aula. Então estou colocando aqui, ó, estou colocando no grupo, tá? Então estou mandando o grupo aí, mandando o PDF aí de tudo o que eu apresentei na primeira aula. É uma introdução geral sobre as linguagens de programação, sobre por que que a gente está nesse caminho, tá bom? Então, aula um foi isso aí, dia 4, né? E a aula 2? Aí o que que a gente viu na aula 2? A gente está querendo estabelecer alguns conceitos, mas a nossa metodologia de ensino vai ser fundamentada no construtivismo. O que que é o construtivismo? Eu sou formado em pedagogia, fiz magistério no ensino médio, fiz pedagogia no nível superior, né? Depois que eu fui fazer ciência da computação. Então, quando eu fui estudar sobre o construtivismo é assim, ó, a criança chega na sala de aula, criança com 5 aninhos de idade, né? E aí tá ali na escola, ela conhece as letras. Ela conhece as vogais e as consoantes, ela aprende as letras. Depois que ela aprendeu as letras, a professora não vai ensinar B com A, ba, N com A, na, N com A, na, banana. Não, não, a professora não faz isso. No construtivismo é assim. A professora pega a palavra banana e a prega na parede lá.
Pega a palavra bola e a prega na parede. Pega a palavra bico e a prega na parede. Pega a palavra bote e põe na parede. Aí, ó, gente, essa aqui é a palavra banana, essa aqui é a palavra bote, bola. A criança começa a associar, opa, B com O, B e o O, bote, bote. B com O, bola. A criança, ela no começo, parece muito mais difícil de entrar nessa floresta da aprendizagem da leitura. Mas quando o cérebro descobre a associação das letras, a velocidade é muito mais rápido para ele entrar no meio da floresta e se sentir à vontade, e saber se localizar, para onde que ele vai, e como que ele entra e como que ele sai do meio dessa floresta. Então, o nosso propósito aqui nesse programa de formação é fazer a mesma coisa, é entregar alguns conceitos, as letras do alfabeto, né? Que é a lógica e alguns princípios. Por exemplo, tem um princípio aí que a gente falou na aula passada, mas a gente não fez nada ainda, que é sobre tipos de dados. E depois que vocês entrarem, vocês vão dominar isso com muita facilidade. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês vão tá se vendo aí, vão estar vendo a minha tela aí. Deixa eu deixar aqui. Muito bem, muito bem. Então, como eu sempre disse, muito importante a gente conhecer o terminal do Windows, né? Terminal do Windows. Esse aqui é o terminal do Windows. Aqui eu estou na pasta C, unidade C, usuários, Gil de Clay, né? Então, eu sempre venho mostrando como que a gente opera o terminal do Windows, o console do Windows. Porque um programador, ele precisa, isso aqui não pode ser um mistério. O programador, ele sabe que está na pasta Users, Gil de Clay. O usuário leigo não entende o que é isso. O usuário, o programador, vai aqui no meu computador, vai na unidade C aqui, ó, meu computador, vai na unidade C, ó, e já consegue saber que tem a pasta Users aqui, ó, que é usuários, né? Porque o Windows traduz no Explorer. Gil de Clay, ó. Então ele abriu essa pasta aqui, ó, Users, Gil de Clay. Esse é o caminho. Observem que quando eu clico fora aqui, ó, ele mostra, ó, este computador, disco local, usuários, Gil de Clay. Quando eu clico aqui dentro, ele mostra, ó, C, Users, Gil de Clay. Então aqui, ó, C, Users, Gil de Clay. Se eu quiser criar uma pasta aqui pelo Windows, todo mundo sabe criar aqui dentro de Gil de Clay. Eu criei uma pasta aqui chamada TechTeams, né? TechTeams. Então, se eu criar uma pasta aqui, ó, botão direito, nova pasta, exemplo 03. Ó, criei a pasta exemplo 03. Agora eu vou lá pelo terminal, né, do Windows e vou digitar aqui diferente, ó. Primeiro que eu estou na pasta Gil de Clay. Aqui eu já estou na pasta TechTeams. Então, eu preciso entrar dentro dessa pasta. Como que eu faço para entrar? CD, abreviação de Change Directory. Não se preocupem com isso agora, tá? Então, quando eu digitar aqui, ó, CD espaço TechTeams, ó, entrei na pasta TechTeams. Então, agora eu estou dentro dela. Se eu digitar dir, que é para listar o que está nessa pasta, dir de diretório, ele mostra que nessa pasta tem a pasta exemplo 01, 02, 03 e a pasta HTML, que é o que está aqui, ó. Exemplo 01, 02, 03 HTML. Só que agora eu quero criar uma pasta por aqui, ó. MD, que significa Make Directory. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá bom, gente? MD04. Ó, opa, exemplo 04. Estou criando uma pasta. Ó, acabou de criar uma pasta exemplo 04. Se eu entrar nela, ó, CD exemplo 04, entrei nela. Então, eu estou dentro da pasta exemplo 04. Se eu for aqui, ó, já apareceu uma pasta nova, exemplo 04. Outra coisa que eu ensinei foi vocês utilizarem uma outra coisa que nós fizemos foi a instalação do Node, né? Então, a gente veio aqui na internet, Node.js, download. Então, no computador de vocês aí, ó, vai ter que vir aqui nesse link
e vai ter que fazer o download aqui, ó, Windows Installer. Então, vai ter que clicar nesse botão aqui, vai ter que baixar esse programa e instalar esse programa. É Next, Next, Finish. Isso aqui é o Node do JavaScript, tá? Então, esse programa tem que ser instalado. O outro programa que a gente trabalha é o Visual Studio Code, né? Então, se eu for aqui no Visual Studio Code, eu posso fazer o download do Visual Studio Code para Windows aqui ou para Mac, né? Então, clicou aqui no Windows, tem a opção aqui, já começou a fazer o download aqui do Visual Studio Code. Então, nós fizemos isso na primeira aula, instalamos o Node, instalamos o Visual Studio Code, né? E aí, na primeira aula, não deu para a gente fazer nada de código, basicamente foi só essa instalação, o código lá nem rodou em alguns computadores, né? E era até uma coisa até mais avançada, mas eu não, mas eu preferi voltar e fazer, passar os princípios mesmo, tá bom? E como que eu abro o Visual Studio Code? Uai, vou aqui, digito no Windows aqui, Visual Studio Code, e rodo aqui ele vai abrir. Mas, se eu digitar no terminal aqui, code espaço ponto, ele, e der Enter, ele já abre o Visual Studio Code. Se tiver ruim aí a visualização, vocês me falam, tá? Ele já abre. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, claro. Por exemplo, aqui pelo PowerShell, como é que eu faço para voltar uma pasta? Aqui, ó. cd change directory ponto ponto. Ó, voltei uma pasta. cd ponto ponto. Voltei mais uma pasta. cd ponto ponto. Voltei mais uma. cd ponto ponto. Voltei para a raiz. Só que o meu computador tem unidade C, D e E. Tem 3 HDs aqui, 3 SSDs. Então, se eu quiser mudar de unidade, eu estou na C, ó, só digitar D dois pontos, ó, D dois pontos, já mudou para a unidade D. Agora eu já estou na unidade D. Estou agora nesse disco aqui, ó, unidade D. Se eu quiser mudar para a unidade E, eu vou digitar E dois pontos. Ó, já mudei para a unidade E, certo? Então, como que eu faço para voltar lá para a unidade C? C dois pontos. C dois pontos. E como que eu entro na pasta de novo lá do exemplo 04? CD users. Eu vou digitar só CD US. Se eu der um tab, ele já inteligentemente já identifica que tem uma pasta que começa com S. Então, eu não preciso digitar users. Eu boto US e dou um tab. Já entrou em users. Agora é Gil de Clay. CDG. Ó, já tab, já entrou em Gil de Clay. CD Tech Teams. CD Tech. Dei um tab, já entrei. CD exemplo. Agora eu não posso dar um tab aqui, ó, porque tem exemplo 01, 02, 03, 04. Se eu der aqui, ó, 01, 0, vou dar um tab, ó, ele vai buscando as pastas, ó. Vocês viram aí, não? Ó, 01, 02, 03, 04. Tudo bem? Tá, beleza, Gil, entendi. Gil, e se eu quisesse sair lá para a unidade C direto? Teria que dar CD ponto ponto, CD ponto ponto 4 vezes? Não. CD barra inversa. CD barra inversa saiu direto da pasta exemplo 04 para a raiz. A gente chama de raiz essa barrinha aqui, ó, um sinal aqui de maior, aqui é a raiz, a unidade C. É como se eu tivesse aqui, ó, aqui fora aqui, ó, na raiz do meu HD número 1. Beleza? Vou voltar aqui para CD Users, CD Jude Clay, CD Tech Teams, não precisa ser maiúsculo, pode digitar minúsculo, maiúsculo, não tem problema. CD exemplo 04, se eu der dir, não existe nada dentro da pasta exemplo 04. CD, aqui, usuários, Jude Clay, Tech Teams, exemplo 04, não tem nada aqui dentro. Beleza, certo? Então, quando eu dei um code ponto aqui, ó, code ponto, ele abriu, dei enter, ele abriu o Visual Studio com a pasta aqui, ó, exemplo 04 aqui, ó. E eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, um novo arquivo. Deixa eu criar por Viu? aqui, ó. Fala. Só fazer uma pergunta. Você, para iniciar esse programa, você digitou Node ponto, né? Code ponto, code, de código em inglês, code. Code ponto. A gente Isso. viu que para iniciar alguns programas você usou Start, né? Por que com ele dá certo o code? Por que você não usou Start? Tem jeito de iniciar os outros programas Vamos com lá. outro...
O que o Flávio está falando é o seguinte, para vocês não ficarem perdidos aí em relação a essa pergunta. Vamos lá. A pergunta é muito boa, né? É, se eu quiser, se eu quiser executar a calculadora do Windows, para digitar cálculo, ó, vai Ô, abrir a Gil, calculadora. Fala. Opa, o senhor tem não está mais calculadora. compartilhando a tela. Aí fica difícil, né? Vamos lá. Aqui, ó. Agora. Se eu quiser abrir qualquer programa aqui do Windows, ó, eu posso digitar o nome aqui, ó, Calc, ó, ele vai abrir a calculadora. Se eu digitar aqui Notepad, ele vai abrir o bloco de notas. Então, o que a gente vê aqui no Windows, aqui a gente está vendo aqui de tela, de pasta, né? Isso aqui, gente, isso aqui é só a interface gráfica de tudo o que está na prática aqui, ó, que está na prática aqui no, 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 no console do Windows. Só lembrando que antigamente não existia o Windows, né? O primeiro sistema operacional, antes ali do Windows, foi criado, foi o DOS. E o DOS era só tela preta. Então, tudo que você criava estava aí, estava nessa tela aí, e você eu criava os programas na época em Basic, depois DBase, depois avancei para o Clipper. E nessa época não tinha nada de visual, tudo era tela azul, assim. Você tinha que programar e saber que essas coisas estão aí, né? Quando a gente aprende as coisas do jeito mais fácil, que é o Windows, tudo visual, tudo interface gráfica e tal, né? Então parece difícil isso, mas não é. E é exatamente por isso que eu não quero que vocês aprendam. Preciso passar alguns conceitos de programação básicos para vocês, senão é como se vocês fossem aprender a coisa já na interface gráfica, vocês não vão conseguir compreender essas coisas. Aí eu falei, né? Se eu digitar aqui Excel, e eu quero abrir o programa Excel, aqui está o Excel aqui embaixo, ó. Quero abrir o Excel. Como que eu abro o Excel? Digito Excel? Não. O console, ele não entende que esse programa que não foi desenvolvido, que não está dentro do Windows, a calculadora, quando você instala o Windows, já vê a calculadora. Então o Windows sabe que tem ela, não precisa digitar Start Calc, certo? Por quê? Porque a calculadora já veio com Windows, o bloco de notas já veio com Windows, mas o Excel não. O Excel eu instalei, depois que eu instalei o Windows, eu instalei o Excel, o Word, PowerPoint, né? Instalei o Office. Então, esses programas eu preciso abrir assim, ó, Start Excel. Para abrir o Excel, Start Chrome, que é o navegador. Olha aí, ó. Tá? Então, isso é só uma apreciação, tá, gente? Você só. A gente não fica usando esses comandos aqui, não, tá? O que a gente tem que entender é que essa plataforma que ela existe, e o terminal ele está aqui dentro do Visual Studio Code, ó. Então, aqui, ó, aqui embaixo, em terminal, ó, aquele mesmo processo que está aqui fora. Por que que eu estou mostrando o terminal aqui fora? Porque dentro do Visual Studio Code, ele foi embutido aqui dentro. Então, essa ferramenta, Visual Studio Code, é uma ferramenta poderosíssima, utilizada para você programar em diversas linguagens. Vocês têm ideia? Eu posso programar em Delphi aqui, eu posso programar em C Sharp aqui, eu posso programar em Python, eu posso programar em qualquer linguagem aqui dentro. Isso aqui é uma IDE, isso aqui é uma interface de desenvolvimento. Isso aqui não é JavaScript. Isso aqui é um editor de texto, de código de programação. Beleza? E ele tem a inteligência de ser integrado a um terminal console do Windows. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Ô, Gil, então isso daí é o principal, como é que fala? O utensílio para se programar. Exatamente. Tem Então, várias, tipo, tá? Tem então, várias. Vamos chamar assim, ó. Onde que eu faço um documento do Word? Dentro do Word. Então, o Word é um editor de texto, mas eu tenho vários programas que são editores de texto.
eu tenho o Notepad++, eu posso fazer um texto em qualquer programa editor de texto, tá? Eu posso fazer um programa em qualquer editor, tem vários editores. Esse é o Visual Studio Code, desenvolvido pela Microsoft, e não pode ser confundido com o Microsoft Visual Studio. Esse aqui é um, é uma IDE, é um editor de programação. Esse aqui é a ferramenta voltada exclusivamente não, né? Mas principalmente para C Sharp, para que mais, Fer? VB.NET, as linguagens que a Microsoft normalmente desenvolve, tá? Mas vocês precisam tirar da cabeça, assim, precisa já entender que para programar eu preciso de um editor de programação, tá? Um editor de texto, um editor de código de programação. O mais utilizado no mundo hoje é o Visual Studio Code. Nós estamos trazendo para vocês tudo que é mais utilizado no mundo hoje, tá? Então, então, oxe. Então, aqui, ó, eu vou, para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho editores abertos, aqui tem uma pasta aberta, estrutura do código e linha do tempo. O que a gente vai focar é aqui, ó, ES04, que é a pasta, isso aqui é aquela pasta. Se eu vier aqui no PowerShell, cadê o PowerShell? Fechei? Acho que eu fechei. Deixa eu abrir de novo aqui quando eu falo PowerShell, pessoal, é o terminal, tá bom? TechTeams, CD exemplo 04. Ó, eu vou... não é aqui que eu quero, não. É aqui, ó. Exemplo 04. Pelo Windows mesmo. Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Ó, novo. Arquivo do bitmap aqui. Isso aqui é uma imagem. Olha lá, ó. Já apareceu lá dentro do Visual Studio Code lá atrás, ó. Se eu criar um outro aqui, ó, novo arquivo de texto. Olha lá, ó, já apareceu lá novo arquivo de texto. Se eu criar aqui novo arquivo de WinRAR, ó, já apareceu lá. Então, para vocês entenderem que aqui, ó, é a pasta onde nós vamos criar os arquivos de programação, tá? Então, olha só, vou apagar esses arquivos porque não tem nada a ver e vou criar o arquivo pelo próprio Visual Studio Code mesmo. Ó. Vou criar o arquivo por aqui. Nesse ícone aqui, ó, eu vou aqui, ó, e clico, né? E aí, o primeiro arquivo que nós criamos foi o variáveis, né? Variáveis.js. O JavaScript, né? Ele tem a extensão JS, né? Que a gente fala, JS. Então, o primeiro dia a gente falou sobre variáveis, constantes e variáveis. No segundo dia, a gente falou sobre condicionais. Não, no segundo dia, no segundo dia a gente trabalhou com variáveis e condicionais, né? E o que nós criamos de variáveis lá, né? Em variáveis, a gente aprendeu que o comando let estabelece um valor para uma variável. Então, por exemplo, ele instancia. O que é instanciar? Ele cria um espaço na memória do computador e armazena o valor da variável. A variável número 1 vale 10. Pronto, acabei de dizer que a variável número 1 vale 10. Acabei de dizer que a variável número 2 é igual a 40. E acabei de dizer que a variável total é igual a número 1 mais número 2. Pronto. Isso aqui já armazenou essa variável na memória, ela é 50, porque ela é a soma de número 1 mais número 2. Isso é variável.
Mas aí também eu mostrei que para executar esse programa aqui, ó, para executar, como que eu executo esse programa? Ah, aqui pelo terminal. Aqui pelo terminal eu digito node variáveis.js. Digitei. Desconsiderem esse ponto barra aqui, ó, tá? Quando a gente dá o tab, ele cria esse ponto barra, mas não precisa, tá? Não precisa do ponto barra. Mas quando dá o tab, ele adiciona. Node, e aí, quando eu dei Enter, não apareceu nada para mim aqui, esse programa não fez nada. Agora eu quero a resposta de vocês que fizeram essa aula. Por que que ele não mostrou nada aqui embaixo? Bora? Quem vai responder? Qual o comando que faltou aí para a gente exibir aqui o Console somatório? log. Quem foi que respondeu? Eu, Caio. Caio, console log. Então, para eu exibir, uma coisa é eu fazer um código na memória do computador, outra coisa é eu exibir isso na tela. Então, o comando console. Por que console? Porque é isso aqui, ó. Cadê? Por que que não aparece aqui na minha tela o console? Então, isso aqui é o console, tá? Então, toda vez que falar console, a gente está falando disso aqui, ó. Então, console.log. Como assim? O que que é log? Log está dizendo, ó, exibe no console a variável total. Só isso. Então, se eu executar de novo aqui, ó, node variável, deixa eu limpar a tela para ficar mais simples para vocês verem. Se eu digitar node variáveis.js, ele mostrou aqui no console o valor 50. Dá pra colocar Veja, direto, né, o console ali e colocar, tipo, ali no console, ponto .log, no lugar que você colocou total, colocar número 1 mais número 2, não dá? pode, meu irmão, pode tudo. Olha aqui, ó. Aqui no console, direto, ó, falei para vocês que esse terminal aqui é o mesmo terminal aqui de dentro do Visual Studio Code. Então, aqui eu digitei, ó, Node variáveis.gil, por que Node? Node é o programa que nós instalamos e é ele que carrega todas as bibliotecas do JavaScript, tá? Então, quando eu digito Node, é como se eu tivesse, ó, executa esse programa aqui, esse programa chamado variáveis JS. Pronto, quando eu fiz isso, ele foi exibir o 50 para mim aqui. Por que que ele exibiu 50? Porque eu atribuí o valor 10 a uma variável, o valor 40 a uma segunda variável, e na variável total eu disse que ela era igual a número 1 mais número 2. Se eu falar que é vezes, ó, se eu falar que é vezes, né, e executar de novo aqui, ó, node variáveis, já não deu mais 50, deu 400, porque 10 vezes 40 é 400. Aí o Caio foi e falou, eu poderia colocar aqui num 1 dividido por num 2? Não, vamos botar num 2 dividido por num 1. Posso fazer isso? Num 2 dividido por num 1. Ctrl S, rodou aqui Node de novo. Olha lá, ó. Agora o resultado já foi 4. Por que que foi 4? Porque eu mandei, ó, eu disse que num 1 é 10, num 2 é 40, total é num 1 vezes num 2, mas eu no console eu não mostrei total. Eu fiz a divisão de 40 por 10 e o resultado disso foi 4. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas? Vocês têm que falar, pelo menos não, tá tudo bem, senão eu vou ficar aqui achando que vocês estão dormindo aí, não tô nem vendo ninguém, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então, olha Tranquilo. só. Então, olha só. Aí, ó. Mas, poxa, Gil, não dá para mostrar uma mensagem aqui na frente assim? O total é? Dá sim. Aí eu posso colocar aqui entre aspas simples, né? O total é. Pode ser aspa dupla também, tá? Aí, ó, eu vou pôr um mais aqui, ó. Ou seja, eu estou misturando a frase, entre aspas simples, ó. O total é mais, e ele vai exibir o total. Então, se eu digitar agora node variáveis, ele já vai mostrar aqui, ó, o total é 400, porque ele está multiplicando no 1 vezes no 2, eu estou colocando aqui dentro o total. Se eu for lá no console, eu não entendo porque meu console não aparece aqui no meu coisa. Mas beleza. Vamos lá. Se eu for no console, mesma coisa. Então,
CLS para limpar a tela. Vou de novo digitar, ó, node variável JS. O total é 400. Pronto. Ah, isso aqui é uma variável. Isso aqui pode mudar de valor. Porque o usuário vai dar um input. O usuário vai dar o input. Nós estamos dando o conceito aqui de output. Então, console.log está havendo o quê? Uma saída. Isso aqui é uma saída de informação. Tudo que foi informado aqui, todo o input aconteceu por dentro do código-fonte. Foi o programador que definiu isso aqui, não foi o usuário. Hoje eu quero mostrar para vocês como que o usuário vai dar o input. Aqui embaixo, ó, vocês vão dar o input e o sistema vai fazer esse processo. Aí a gente vai completar o conceito de input e output, ou seja, entrada e saída. Tudo que acontece na computação é basicamente input e output. Você entra com a informação e o computador volta com um resultado. Tudo bem? Beleza? Então, essa frase aqui, ó, o total é, ó, ao invés de colocar aqui dentro, eu posso colocar essa frase numa variável aqui, ó. Numa variável, eu posso colocar let mensagem igual o total é. Olha só. Aqui dentro eu posso colocar mensagem mais total. Ou seja, eu concatenei. Concatenar é você unir, conectar dois objetos diferentes, né? Duas variáveis diferentes, né? Então, eu tô juntando aqui o texto, o total é através da variável mensagem, e o total aqui através da variável total. Então, quando eu executar de novo o node variáveis aqui, vai dizer o total é 400. Porém, esse texto nunca vai ser alterado. Então, não faz sentido eu colocar let. Então, quando uma variável é constante, ela nunca vai, esse texto nunca vai mudar. Lá no relatório do programa vai aparecer assim embaixo. Tem todas aquelas linhas de compra que a empresa fez e no fim do relatório vai aparecer assim, total de compras. Aí o somatório é total, a variável lá somou todos os números e deu o total. Comprou 100 mil esse mês. Mas aquele texto, o total das compras é fixo. Então, isso é uma variável constante. Ou seja, não varia. Ela é constante, tá bom? Então, o conceito de variável com let e o conceito de constante com const. E aqui eu mostro a mensagem no meu terminal. Beleza? Aí nós fomos para condicionais. Nós estamos fazendo a revisão, tá? Do que nós já passamos. Aí nós fomos para condicionais. Nas condicionais, nós aprendemos a usar a condição. Se a variável for alguma coisa, faz isso. Se a variável, caso contrário, se não for, faz outra coisa, né? Então a gente foi e falou dos times, né? Então, let time 1 igual a Vasco, let time 2 igual a Flamengo. Aí aqui, ó, eu fiz assim, ó. Se time 1 igual a Vasco, then, opa, não tem then. Já quero que vocês falem o erro aí. Tem algum erro aí ou não? Bora, 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 bora. Tem erro ou não tem? Tem. Igual, né? Se time 1 igual a Vasco, ou seja, quando eu atribuo o valor Vasco para a variável time 1, eu coloco só um igual. Quando eu verifico se essa variável é igual a Vasco, eu coloco dois sinais de igual. E toda vez que eu uso se, que é o if, eu tenho que colocar isso entre parênteses. Então, se time 1 igual a Vasco, então o que que eu vou responder aqui? Console.log console.log, show de bola, timaço, timaço. Caso contrário, em inglês, caso contrário, else, ou seja, caso contrário, faz outra saída, outro output. Caso contrário, e time ruim. Sai fora.
Vou executar aqui agora. Não vou, ó, esse arquivo é o variáveis.js, é o que faz o cálculo. Esse aqui já é o arquivo condicionais, é esse outro aqui de cá, ó, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, node condicionais. Vou executar. Olha aí. O que que ele mostrou para mim? Show de bola, timaço. Por quê? Porque o time 1 é o Vasco. Agora, se o time 1 não for o Vasco, né? Se o time 1 não for o Vasco, se o time 2 for o Vasco, time 2 não é o Vasco, time 2 é o Flamengo. E eu executar aqui, ó, o que que ele deu aqui, ó? Que time ruim, sai fora. Então, eu tô com a condição aqui, se a variável for igual a esse conteúdo, esse valor, mostra isso no console. Caso contrário, exiba outra mensagem no console. Agora, pessoal, isso foi revisional. Acabamos revisão. Agora nós vamos para a novidade de hoje. Hoje não vamos mexer com HTML, tá? Já foram 45 minutos, a gente vai até 9h30. Só tem mais 45 minutos. Então, estou sendo bem rápido aqui, tá bom? Depois vocês vão assistir o vídeo no YouTube. Eu vou disponibilizar o link caso vocês precisem, quando vocês forem testar isso, tá? Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui agora? O que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Ficou muito sem graça isso aqui, né? Porque o programador que definiu, se o time 1 for o Vasco, né? Então, olha só, eu quero perguntar para o usuário aqui embaixo, ó, qual é o seu time? Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma constante, tá? Uma constante. Aí, ó, já tem um comandinho aqui chamado prompt. Como é que esse comando funciona? Olha só. Prompt é igual require. O prompt usa também, Fernanda. Só que ele é mais simples do que o readline lá. Prompt traço sync. Olha só, gente. Vocês vão entender agorinha isso aqui, ó. Prompt require traço sync. O que que significa isso aqui? Significa que eu quero solicitar para o Node, eu quero solicitar uma biblioteca. Como assim? Para eu fazer uma pergunta aqui para o usuário, aqui embaixo, eu preciso utilizar essa classe, essa biblioteca. É como se eu tivesse que utilizar. Ah, eu preciso de água, mas você está no quarto. Então eu preciso da geladeira, porque a água está na geladeira, ou está no filtro. Então é como se fosse assim, ó, pega lá na geladeira, né? Então eu importei a geladeira, falei, cara, geladeira, vem para cá porque eu quero tomar água, quero pegar a garrafa de água, tá? Só um exemplo, uma comparação aí para vocês entenderem o que que é uma biblioteca, tá bom? E aí, agora eu vou fazer assim, ó, const, olha só, const input, vou colocar aqui, eu posso colocar qualquer nome, tá? Posso pôr pergunta, é igual a prompt, é, aí a pergunta vai ser assim, ó, qual é o seu time? Qual é o seu time? Beleza. É, acho que não vai funcionar. Aí aqui, gente, ó, ao invés de se input, ao invés de colocar se input igual a se time 1 igual a Vasco, eu vou colocar assim, ó, se input for igual a Vasco, aí sim, show de bola. Caso contrário, que time ruim, sai fora. Eu vou precisar instalar aqui a biblioteca, deixa eu só ver aqui se ele vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Nesse Prompt caso, sim. galera, deixa eu só colocar Pode em outras falar. palavras. Nesse caso, o prompt sync,
ele é como se fosse o responsável por fazer essa pergunta para a gente. Então, a gente não vai programar isso do zero, vai fazer toda essa perguntinha do zero. O Prompt Sync já faz isso. Então, a gente só vai utilizar ele. Vai fazer a chamada dele, porque ele já faz isso. Fazendo a chamada, ele faz isso pela gente. Então, quando a gente utiliza uma biblioteca, a gente nada mais está fazendo do que usando a função que essa biblioteca fornece para a gente. E a gente tem milhares de bibliotecas que faz isso, que faz essa questão do input, que faz milhares de coisas. Nesse caso, a gente só vai estar utilizando ela a nosso favor para fazer o que a gente precisa nesse caso, que é fazer o input dessa informação, pedir para o usuário, qual que é a informação aqui que eu estou querendo? Aí o usuário passa para a gente e a gente manipula essa informação pelo código. Mas é só isso que a gente está fazendo então com esse prompt sync. É isso aí. Olha só. E agora a gente vai, como eu estou utilizando uma biblioteca, eu preciso instalar essa biblioteca dentro da minha pasta, dentro do meu projetinho aqui. Se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir utilizar esse recurso. Por isso que eu vou até apagar aqui. Por isso que eu executei aqui, ó, eu executei aqui Node condicionais. Quando eu executei, ele deu um erro. Ele deu um erro e falou, cara, olha, tem um módulo aí que não foi encontrado, tem uma biblioteca aí que não foi encontrado, né? Então, não consigo, eu não sei quem é Prompt Sync, eu não conheço isso aí, não está na minha galeria aqui de arquivos. Se vocês forem observar, só tem 2 arquivos aqui na pasta. Então, se na pasta do programa só tem 2 arquivos, cara, onde que está esse Prompt Sync? Aí, ó, aí a gente aprende a utilizar um comandinho chamado npm, tá? Isso aí fica tranquilo. Todas as vezes que a gente for instalar uma biblioteca, o que é instalar uma biblioteca? É colocar um arquivinho, mais um arquivinho nessa pasta, que dentro dele está o prompt sync. Então, eu vou digitar npm install prompt sync. Se não me engano, é isso, tá? Aí, ó. Então, ele já foi na internet, lá na base, lá, e baixou 3 pacotes. E observem que apareceram mais arquivos aqui na pasta, ó. Então, além do variável JS e condicionais JS, agora está aparecendo 2 arquivos aqui, pack.log.json, pack.json, tá? Ignore isso aqui por enquanto. O que interessa é essa pastinha aqui, ó, Node Modules, módulos do Node. As bibliotecas do Node aqui, ó, Prompt Sync. Então, quando eu dei npm install prompt sync, ele veio e baixou essa pasta prompt sync e é dentro desse código fonte todinho aqui, ó, que está, isso aqui é a biblioteca. Todo esse código fonte aqui é que nos dá recurso para a gente poder usar esse comando aqui, ó, require prompt sync. Então, quando eu falei require prompt sync, eu estou dizendo, vai lá na pasta módulos do Node e lê esse arquivo index aqui do prompt sync, ó, tá? Então, mais ou menos isso de forma bem resumida. Agora eu fiz aqui, ó, e se input é igual a Vasco, show de bola. Caso contrário, time ruim. Olha só, galerinha, olha o que vai acontecer aqui. Se acontecer, né? Node condicionais. Enter. Deu erro de novo. Aonde foi que eu errei aqui? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não pôde criar a propriedade autocomplete na string qual é o seu time. Aqui, ó. Tá dando erro aqui. Será que ele vai exigir aspas simples aqui? Bora ver aqui. Index.js na página 20. Ah, ele tá dando erro no código-fonte dele. Na página 24. Qual é o seu time? Cannot create property.
Já sei. Sair do Visual Studio Code. Visual Studio Code, botão direito, abrir como administrador. Beleza. Voltou aqui para o condicionais, já estou no terminal de novo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos ver se o problema é só esse. Deixa eu limpar a tela. Fecha essas coisinhas aqui do lado. Node, condicionais. Mesmo erro. Ô, Gil, Fala. depois de require e o prompt sync, tenta Ah, abrir e tem. fechar Tá. Tem isso mesmo. só Tem isso para. mesmo. Tem isso mesmo. Já vi. Eu vi aqui. É isso mesmo. Aí, galera. Funcionou, pessoal. Olha aí. Agora nós temos o conceito de input. Que agora tá aqui, ó. O bichinho tá aqui esperando digitar alguma coisa. Qual é o seu time? Vou colocar aqui, ó, Vasco. Enter. Olha a resposta dele. Show de bola. Timaço. Vou de novo aqui, ó. Qual é o seu time? São Paulo. Enter. É aí, ó. Qualquer time aqui vai ser ruim, né? Por quê? Porque aqui tá dizendo assim, ó, só se for Vasco que o time é bom. O resto é ruim. Observe que essas variáveis aqui, ó, Vasco e Flamengo, não servem para nada mais. Elas não servem mais para nada. Por quê? Porque aqui nós já estamos tratando a variável input. Ó, eu criei uma constante input que vai chamar a pergunta qual é o seu time. E aí, quando eu falo constante input, prompt, o que a pessoa responder vai ficar ele vai dar um let na variável input, ou seja, ele vai armazenar na variável input esse valor do time. E aí ele checa se o valor que a pessoa colocou foi igual a Vasco, faz isso, né? Então, é Corinthians. Vou botar um nome menor aqui. Santos. Aí colocou lá, ó, node condicional. Qual é o seu time? Agora eu vou pôr o Vasco, ó. Deu ruim? Por quê? Porque ele está esperando o quê? Santos. Pronto. Agora, pessoal, com isso, a gente conclui o conceito de input e output. Tem uma Beleza? dúvida. Pode falar. Por que que teve que colocar o parêntese ali depois do prompt sync? É como se esse require aqui, é como se esse prompt sync fosse um parâmetro, né? E isso aqui fosse o fechamento da função. Vai ter muita coisa aqui no JavaScript que vai ser bem diferente da maioria das linguagens de programação. Mas não se... Fala, Fernanda. Caio, eu não sei se você já viu o conceito de função, mas toda função retorna um valor. E aí as funções, elas são conhecidas por você abrir e fechar o parênteses para você indicar que aquilo ali é uma função. Então a gente abriu e fechou só para indicar, ó, esse require é uma função. Então ele vai me retornar um valor para passar esse valor para o prompt. Mas é só para isso mesmo, para indicar que aquilo ali é uma função. Mas, ó, só para vocês verem. Só para vocês verem. Só porque a gente inseriu aqui o conceito de biblioteca, já ficou um pouquinho mais complicado, né? Já ficou um pouquinho mais complicado. Mas não se apeguem a esses detalhes agora, tá bom? Eu quero mostrar outras coisas para vocês aqui agora, tá? Eu quero mostrar outras coisas para vocês. Eu vou criar agora uma pasta aqui, ó. Eu vou criar uma pasta, tá? Eu vou criar uma pasta agora aqui. Em vez de exemplo 04, ó, eu vou criar uma pasta aqui fora. Deixa eu fazer por aqui, ó. Abrir pasta. Então, aqui, ó, eu vou criar agora o exemplo 05. Ó, exemplo 05. Fazer aqui pelo Windows mesmo. E vou abrir essa pasta, ó. Então, agora, ele
abriu mão daquela pasta exemplo 04 e agora ele está dentro aqui da pasta exemplo 05. Tudo isso que aparece na tela aqui, pessoal, é essa pasta, esse arquivo aqui de bem-vindo, ó. Esse arquivo de bem-vindo é para você ele mostrar algumas novidades e algumas coisas, as últimas coisas que a gente mexeu, os arquivos que a gente abriu, né? Então, eu posso vir aqui e fechar, ó. Pum, fecha isso aqui. Me interessa a pasta exemplo 05. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, tá? Uma coisa bem legal, que é o seguinte: por enquanto eu estou mostrando só coisas do console para vocês, né? Só comunicação com o console. Mas na verdade, a gente não vai programar para o console, a gente vai programar para o navegador, para o Google Chrome. E antes de aparecer lá, eu quero mostrar uma coisa importante para vocês aqui, ó. Aqui no Google Chrome, ó, aqui no Google Chrome, deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Aqui no Google Chrome, se vocês forem aqui, ó, nas configurações, vocês vão ver aqui, ó, em mais ferramentas, que tem aqui as ferramentas do desenvolvedor. Então, todo navegador tem as ferramentas do desenvolvedor. Então, observem que dentro das ferramentas do desenvolvedor tem as abas elementos, console, fontes, rede, desempenho, memória. Tudo que você vai programando para a web, quando executa no navegador, o navegador vai dizendo se está consumindo memória, como é que está a velocidade disso, tudo que está acontecendo, o navegador vai mostrando. Então, e o navegador tem um console também. Então, aquele mesmo console que nós temos lá no VS Code, nós temos aqui no navegador também. Olha que interessante. E eu posso fazer assim, ó, let num 1 igual a 10, ó, let num 2 igual a 70 e console.log mostra o quê? Mostra o num1 vezes o num2. Olha aí. Já rodou, já executou. Não precisei de node, variáveis. Olha só. Então, o navegador, ele já interpreta todo o código JavaScript, tá? Todo o código JavaScript. Então, o código JavaScript, ele não é compilado, igual eu mostrei para você na primeira aula, que eu fiz um programinha em Delphi, e eu escrevi um código lá no Delphi, e compilei, virou um executável, e aquele executável arquivo .ez, eu abri ele com um bloco de notas e tinha linguagem de máquina, tudo troço muito louco lá dentro. Aquilo é uma compilação. Aqui é uma interpretação, tá? Então, o navegador interpreta esse código e faz o cálculo automaticamente. Então, não precisa perguntar para a Alexa quanto que é 30 vezes, né? Então, por exemplo, 30 vezes 20 vezes 9 dividido por 7 mais 6. Não precisa fazer isso. Vem direto aqui no console e ele já está entendendo que isso aqui é um cálculo que é para ser feito, tá? Mas, Judiclei, a gente vai usar isso? Não. Eu estou mostrando só para vocês conhecerem. Eu vou fechar aqui no X agora. Tá? Gil, fazer uma Fala. pergunta. Pode Por que perguntar. ali no navegador você não precisa colocar o ponto e vírgula? Na verdade, nem no VS Code não precisa. Não? Não. Não precisa colocar ponto e vírgula. Aqui no exemplo 4, se eu voltar aqui, opa, abri errado aqui. Eu posso tirar o ponto e vírgula deles, tá? Aqui, ó, let no 1.10. Eu posso tirar o ponto e vírgula, tá? Ele vai entender. Mas, depois, eu vou mostrar para vocês nós vamos ter uma aula sobre boas práticas de programação. Então, toda a organização. Tem programador que é tão desleixado, né? Uma pessoa que é desleixada, com a gaveta de roupa dele, com o banheiro, deixa as coisas sujas, o cara desorganizado, ele incomoda as pessoas, né? O programador desleixado, quando ele faz um código e outro programador precisa
fazer alguma implementação no código desse programador, se ele não tiver boas práticas, ele é meio que desclassificado naturalmente, porque a pessoa que não sabe, é como se a pessoa não soubesse escrever, entendeu? Então, existe toda uma organização, um padrão, e é aconselhável sempre colocar o ponto e vírgula, tá bom? Beleza, então. Aí, olha só, pessoal, olha o que nós vamos fazer aqui. Olha que bacana. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu pegar aqui o. Eu já tenho pronto para a gente ganhar tempo. Eu vou pegar aqui um arquivinho. Agora vocês vão ver um negócio valendo já em HTML, tá? JavaScript e HTML. Então, olha só isso aqui, ó. Ô, Gil, só acrescentar que o Fala. JavaScript, ele é uma linguagem muito flexível. Então, ele permite que você não coloque o ponto e vírgula, apesar de ser uma boa prática. Então, o JavaScript é flexível nesse sentido. Mas a gente tem outras linguagens aí que não permitem. Que, por exemplo, o C Sharp não permite você ter o fim de uma linha sem o ponto e vírgula. O JavaScript já permite porque ele é mais flexível. Mas vocês vão estar vendo outras linguagens que não vão permitir. De qualquer forma, de qualquer maneira, a boa prática é sempre, ao final da linha, ponto e vírgula, para entender que aquela linha acabou. Exatamente. É isso aí. No Delphi, no C Sharp, no Java, qualquer outra linguagem, dificilmente você vai ter outra linguagem. É porque o JavaScript realmente vamos dizer assim, é especial, né? Ele tem umas características que é só ele mesmo. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui, ó, um arquivo HTML chamado tarefas.html. Olha só, tarefas.html. Gente, quem vai estudar JavaScript, antes de chegar no JavaScript, aprende HTML e CSS, tá? Então a gente meio que está atropelando um pouco as coisas, mas como eu disse para vocês, a nossa metodologia é construtivista. Então a gente vai aprender muita coisa de forma dinâmica, tá bom? E é mais gostoso você ver as coisas acontecendo. Olha só esse arquivo HTML. Gente, eu vou fechar aqui, vou abrir esse arquivinho HTML aqui, ó. Eu vou executá-lo, ó, gerenciador de tarefas. O que tem aqui? Adicione uma tarefa. Vou colocar aqui, levar água para o Flávio. Adicionar. Opa, adicionou aqui embaixo, ó. Tem até um xizinho aqui para apagar. O que mais? Tocar violão com o Levi. Adicionar. Levar bombom para Fernanda. Eu tenho que clicar, não posso dar enter. Deitar. Dormir. Escovar os dentes. É, Preparar a aula. Olha aí, pessoal. Olha só, gente. Estou dentro de uma página HTML, tá? E a coisa está acontecendo aqui. Espera aí. Mas, Judiclei, isso aí é só HTML? Não. Aqui nós temos HTML, CSS, JavaScript. É a união dessas três coisas que faz a gente ter essa facilidade, ter essa operação, ter essa integração, essa dinâmica toda. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagando aqui, ó. Ó, fui clicando no X aqui, ó. Vai apagando, apagando. Cara, como que é que ele faz isso, gente? Como é? Onde que está essa programação? Quero entender esse negócio. Então, esse código, né? É um código É um código bem bacana, mas ele já é mais complexo para a gente entender agora, né? Ele é mais complexo. Então, se eu abrir aqui a pasta número 5, exemplo 05, que aqui está o HTML lá, eu vou selecionar a pasta. Veja, eu não seleciono o arquivo,
Eu seleciono uma pasta, tá, gente? E dentro da pasta exemplo 05 está o arquivo HTML lá, e eu vou clicar aqui nele, e o Visual Studio Code, o VS Code, vai mostrar para a gente aqui, vai mostrar para a gente o código fonte desse negócio. Olha aqui, ó. A princípio, você bate o olho e fala, caraca, que é isso? Né? Então, a gente vai meio que dissecar aqui rapidinho um pouco de HTML, um pouco de CSS e um pouco de JavaScript. Não é para vocês não vão reproduzir isso aqui. É só para vocês começarem a entender o trio, né? O trio de HTML com CSS com JavaScript. Então, olha o que acontece aqui, ó. Eu tinha mostrado para vocês na primeira aula, eu fiz lá um exemplo de HTML, né? Então, se eu criar um novo arquivo aqui HTML, ó, eu vou criar aqui, ó, vou chamar, igual a gente sempre chama de index, né? Tem esse padrão. Index. Então, se eu digitar aqui HTML, olha que interessante, o Visual Studio Code já traz para a gente os elementos para preencher para a gente automaticamente. Mas eu não quero que ele me ajude, não, tá? Se eu pedisse para ajudar, ele já ia pôr tudo para mim aí dentro. Eu não quero que ele me ajude. Então, aqui eu comecei um código HTML. Aqui eu estou dizendo assim, ó, aqui eu começo a escrever um código HTML e aqui eu termino. O que tiver fora daqui não vai funcionar. Tio de Clay, salvou já o index HTML. HTML, quem carrega HTML é o navegador. Não é aqui pelo terminal aqui, ó. Node, olha só, node index.html. Gente, isso não existe, tá? A gente executa um código puro JavaScript, né? Depois que a gente evoluir para o TypeScript, que a gente vai ver React, para poder criar plataforma web, né? Aí o React, ele meio que simplifica muito, ele acaba fazendo muita coisa que não precisa mais fazer em HTML, mas tem que ter os princípios HTML, senão não vai entender nada, senão vai sofrer. Se eu for aqui fora, ó, se eu for aqui na pasta exemplo 05 e executar o index HTML, não tem nada. Mas vejam que executou. Olha, se eu executar o tarefas HTML, executou aqui, ó. Se eu executar o index HTML, executou. Só que eu não escrevi nada dentro dele. O que que eu vou escrever dentro do index HTML? Vou escrever aqui, ó. Deixa eu escrever qualquer coisa aqui, só para ver o que vai acontecer aqui, ó. Teste. Vamos ver se vai funcionar. Não é para funcionar. Ó, funcionou. Teste. Olha aí. Então, dentro do corpo HTML está isso aí, ó. Teste. Basicamente, só o fato de eu vir aqui entre as tags é sinal de menor, maior, né? E aqui a barra, ó, é a barra inversa, não é a barra normal, que indica que eu fechei essa tag, eu encerrei. Se eu colocar esse teste aqui fora, ó, fora do HTML aqui, ó, e agora, será que vai funcionar? Funcionou. Acho que você não atualizou a página, Gil. Parece que não, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu atualizei sim. Na do Chrome, não. Deixa eu Eu ver. acho. Não, É que, ele na leu. verdade, Gil, o HTML, ele vai tipar tudo que você inserir ali dentro. É aquela questão do parágrafo, do H1, do H2, do H3, onde a gente vai separando em seções tudo que a gente está fazendo. Mas se o senhor digitar qualquer coisa aí desse arquivo HTML, ele Vai vai sair entender lá. como um texto simples. Não Ele vai vai estar tipado, não vai estar bonitinho, não vai estar estruturado, formatado, né, que a gente é fala. estruturado. Olha só. Aí, isso que a Fernanda está falando. O arquivo HTML precisa estar estruturado. Normalmente, a gente faz assim. A gente coloca o head, né? Que é uma espécie de cabeçalho, tá? Então, ele já fechou para mim aqui, ó, abriu e fechou, tá? Olha só, se eu escrever alguma coisa aqui no head, né? Vou colocar aqui de novo aqui, ó, cabeçalho, só para a gente entender aqui.
E se eu colocar aqui embaixo agora, ó, body, o body é o corpo. Então, dentro, o HTML é o recipiente maior, que tem a cabeça e o corpo, tá? Então, se eu escrever no corpo aqui agora, ó, estamos aprendendo HTML. Beleza. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou executar o index HTML e vejam que apareceu aqui, ó, cabeçalho, né? E estamos aprendendo HTML, ou seja, bem desestruturado, como a Fernanda citou aí, tá? Mas no head, não é para eu escrever texto nem nada. No head é para eu estabelecer o padrão que esse arquivo vai ter. Por exemplo, esse arquivo HTML vai ser em qual idioma? Então, aqui eu vou passar qual o idioma desse arquivo, né? E outras características que esse arquivo vai possuir ficam no cabeçalho, tá bom? No corpo, então vou tirar isso aqui. No corpo, eu vou escrever aqui agora, estamos aprendendo HTML, com uma outra tag. Eu vou colocar uma tag chamada HTM1, H1. Se eu colocar essa tag H1 e fechar aqui o H1, veja o que vai acontecer. Já vai sair, ó, em letra de título, né? Como se fosse para o título. E aí, eu já posso também centralizar isso aqui, mas aqui eu quero mostrar só assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o título. Esse aqui é o título. Aqui eu vou colocar H2, ó. H2. Aula de programação. Aula 03. Aqui eu vou pôr H3, ó. O que que a gente está estudando hoje aqui? É, 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 input e output. E vou pôr um H3 aqui também. HTML. Ó, HTML e CSS. Pronto. Feito isso, executei, já mudou. Então, o H1 me traz esse tamanho, o H2 já traz um tamanho menor, já tem um subtítulo, o H3, né, já é um texto menor, e assim por diante. À medida que você vai colocando H4, tem um limite, né? Gil, você tem alguma base? Onde você estuda? Quando você precisa de ajuda? Onde que você busca? Eu sei que a internet tem um monte de coisa, mas tem alguma base? Cara, eu gosto muito dessa aqui e eu vou deixar o link para vocês. Aqui, ó, W3 Schools. Então, a W3 Schools é uma baita plataforma online de tudo que você imaginar. Então, por exemplo, HTML, ó, introdução HTML, ele mostra aqui o básico. Olha só, como que você escreve aqui olha só, dentro do head eu posso colocar o title, né? Então eu vou lá no meu exemplo e dentro do head aqui, ó, eu vou colocar a tag title, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Dev Teams ou Tech Teams, que é o nome do nosso grupo. Tech Teams. Salvou. Executou lá o HTML, ó, o index HTML. Cadê o nosso HTML? Cadê? Tá aqui, ó. Ele fica no nome, isso. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima aqui, ó. Tech Teams. É que tem tanta aba aberta, né? Deixa eu fechar aqui. Ó. Então, o título lá em cima, olha, o título Tech Teams. Então, eu coloquei aonde isso? Dentro da tag title, mas onde que eu aprendo então essas coisas? Aqui, ó. Então vamos lá. E o legal dessa plataforma de estudo é que ele tem essa função aqui, ó, try it yourself, ou seja, tente você mesmo. Então, ele executa essa plataforma e já mostra ao vivo e a cores o que está acontecendo, ó. Ao vivo e a cores o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, aqui, ó, my first paragraph, né?
Aqui, ó, my first paragraph. Então, eu posso colocar aqui, ó, estudando JavaScript. Ó. Então, à medida, opa, run, aí eu clico aqui em cima em run. Aí ele já vai mudando aqui, ó. Aí esse aqui tá H1. Aí eu quero ver aqui um H5 aqui. H5. Opa. Olha lá, ó. O H5 ficou assim, pequenininho, ó. O P é um parágrafo, ó. Então, se eu escrever aqui embaixo, ó, estudando JavaScript e HTML5, ó, o que vai acontecer aqui, ó. Executei. Ó, estudando JavaScript e HTML5. Mas se eu colocar um P aqui, ó, embaixo, praticamente vai ficar a mesma coisa, né? Mesma coisa. Esse seria o correto, né? Você sempre separar por, por linha, né? Vamos dizer assim, por organizar. E aí, pessoal, olha só. Aqui ele está mostrando os headings, ó, os cabeçalhos. Ó, tem até o H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Olha aí, ó. H1, H2, H3. Parágrafos. Como que eu faço parágrafo? Ó? Letra P, faço um parágrafo. E como que eu uso estilo? Olha aí, ó. Vermelho e tal. Como que é isso? Vamos tentar aqui, ó. Olha só. Então, dentro da tag aqui, ó, P, eu posso chamar isso aqui, ó, P style, né? Olha lá. Então vamos usar aqui, ó. Vamos usar aqui dentro do nosso aqui, ó. Então eu vou colocar um P, que é um parágrafo, e aí eu vou digitar, ó, style igual, abre aspas dupla, color, cor vermelha. Olha aí, ó. Nós somos do Brasil. Então, se eu for executar o nosso arquivo aqui, index, o nós somos do Brasil, cor vermelho, só não combinou, né? A cor com mais. Aí, ó. Brasil é verde. Viu lá? Cliquei na setinha aqui, ó. É isso que o Visual Studio Code tem de maravilhoso, né? Porque se fosse um bloco de notas, você não ia ter um recurso como esse aqui, né? Então, ele vai aqui te dar a opção de você escolher a cor dentro de um, de um auxílio ali, né? Tipo no Photoshop, né? Eu estou vendo aqui esse editor de cores aqui, né? E aí, pessoal, essa W3 Schools aqui, você vai entendendo. É por isso que a gente não precisa aprender tudo. Mas na hora que vocês tiverem qualquer dúvida, vem aqui e pesquisa. Vem aqui e pesquisa. Né? Olha aí, como fazer um formulário, ó. Como fazer um formulário? Nesse nosso exemplo aqui, ó, no exemplo 5, tarefas HTML, a gente tem aqui meio que um formulário, porque tem um input aqui para mim, né? Então, eu poderia fazer aqui a programação daquele que a gente fez. Qual time você torce? Colocar aqui o time e avaliar, um botão avaliar e daria uma resposta, né? Então, vamos voltar para cá. Voltar para cá. Agora vamos voltar para o tarefas HTML. Esse código é um código mais complexo, né? Mas observem bem. Aqui a gente tem o HTML abrindo ele, o head com o cabeçalho, e dentro do cabeçalho foi inserido o estilo. Então, o estilo para a lista de tarefas. Aqui, ó, o L aqui, o LI é uma lista. Você lembra de cabeça aqui, Fernanda? O L é uma lista não tem os pontinhos. Aí o LI tem os pontinhos, no caso. Até onde eu lembro. Tá. E aqui, pessoal, olha só. Aqui nós estamos montando o estilo para a lista de tarefas e aqui o estilo para cada item. Como assim o estilo, né? Ó, o background color, observem bem aqui, ó, na lista de tarefas aqui, cadê ela? Vamos executar aqui, ó. O background color, aqui, ó, Vasco. Ó, o background tá cinza.
Então, observa aqui, ó, no código fonte, tá aqui, ó, background color, tá essa cor aqui. Mas eu vou colocar agora, ó, vou colocar uma cor diferente aqui no background color, vou deixar essa aqui, ó. Vou salvar e vou só dar um refresh aqui, ó. Se eu adicionar de novo aqui Vasco, olha aí, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Então, a lista de tarefas Vasco, Flamengo. Adicionar, olha aí, ó. Então, eu mexi no background color. Padding. O que é padding? Padding é a distância, uma espécie de margem. Mudei para 100 pixels aqui, ó. E vou dar um refresh. Vixe. Arrebentei com o negócio. 100 pixels. Vou colocar 15. Vamos ver o que vai dar aqui. Teste. Olha lá, ó. Então, ele aumentou a margem em relação à fonte aqui, ó, ao texto. Ó. Ele aumentou, ficou mais largo. Aí vem aqui, ó. Aí vem margem inferior, 10 pixels. Border radius, 5 pixels. Cada um aqui, ó. A borda do rádio, como que vai ser mostrado. Tudo isso aqui, quando a gente vai preencher, o Visual Studio Code mostra pra gente como que você, que conteúdo que você pode pôr aqui nessa propriedade aqui, display. Conteúdo, justify content, vai ter um espaço entre, alinhamento dos itens centralizado. Olha só, isso aqui, gente, é estilo, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com front-end, que vai ser React, a gente nem vai estar fazendo isso aqui como com HTML, não. A gente vai fazer estilo dentro do React. É um pouco parecido com isso aí, mas aqui é só para vocês entenderem o princípio. Gil, mas eu não entendi o que é o list style type. Cara, não se preocupa com isso, tá? Eu só quero que vocês entendam que dentro da tag style, tá? Nós temos o estilo para a lista, que está aqui, ó, o estilo, tá? Então, depois que fechou o head, aparece o body. No body, está escrito gerenciador de tarefas com H2. Então, tá aqui, ó, H2, gerenciador de tarefas. Aí, vem o input para adicionar uma nova tarefa. Quem é o input? O input é esse carinha aqui, ó. É esse text aqui, esse edit que a gente chama em outras linguagens. Mas aqui no HTML é input. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu não mudei a cor, não? Mudei não, né? É, Aí, ó. Aí, ó. O que mais aqui? Como que eu crio um input? Olha lá, ó. Com isso aqui, ó. Input type text. Um input type text faz com que eu adicione um objeto de input na tela. Eu dei Ctrl C aqui, ó, e vou inserir outro input type text aqui, ó. Input type text, deixa eu colocar direto aqui, só assim, só para ver se vai funcionar aqui. Olha aí, já adicionei outro input. Se eu pegar só esse comandinho aqui, ó, isso aqui já está gerando dentro da minha página HTML um input, tá? Então, isso aqui é um elemento, é um objeto do HTML para a gente poder permitir que o usuário preencha, por exemplo, um cadastro de cliente, um cadastro de produto, um cadastro de usuário, um cadastro de qualquer coisa, certo? Lá no login lá do aplicativo lá, mobile lá, tem lá usuário e senha, tem que cadastrar, tem que fazer login. Então, input lá, tá? Então, aí, ó, só que é o seguinte,
aqui ele deu um nome para esse input. Ele chamou esse input de task input. Task é ferramenta em inglês, tarefa, né? Então, é o input da tarefa. Ele deu esse nome. Eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Aí, ele colocou aqui um placeholder. Adicione uma tarefa. O que é um placeholder? Olha só, quando eu abrir aqui, ó, esse input, já apareceu um textinho aqui meio sombreado aqui, ó. Adicione uma tarefa. Aí eu vou, quando eu escrevo, aí some. Isso é o placeholder. Então, eu vou pegar o placeholder aqui, ó, e vou colocar no segundo input aqui, ó, eu vou colocar Tech Teams. Ó. Então, quando eu dar um refresh aqui, ó, já apareceu o placeholder Tech Teams, beleza? Aí, gente, eu vou apagar isso aqui tudo, porque não interessa. O objetivo é só vocês entenderem que tem um objeto input aqui, com o nome de task input, e tem um placeholder, adicione uma tarefa. E aí, tem um botão, um button. Olha só, um button é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá. Para vocês entenderem aqui, ó. Um button. Vamos lá, total. Olha aí. Só o fato de eu ter escrito aqui, ó, button, fecha button, total, ele já me trouxe um botão. O problema é que esse botão não tem inteligência nenhuma. Esse botão aqui tem uma inteligência, mas esse botão aqui não tem inteligência nenhuma. A inteligência desse botão é feita com o JavaScript. Então, o JavaScript, quando eu falei que HTML não era linguagem de programação, uma linguagem de marcação, então JavaScript e CSS é só para você fazer a página, botar foto, fazer o estilo do negócio, HTML e CSS. O JavaScript vem para dar dinâmica e vida, pegar a informação que o usuário colocou, mandar para um banco de dados, ler essa informação do banco de dados, mostrar na tela e assim por diante. Aí, só para finalizar isso aqui, ó, aí, pessoal, esse botão de cima aqui, ele tem um ID. Como assim um ID, Judy Clay? Esse aqui também, o input, tem um ID. Como assim? Toda vez que eu quiser me referir ao input, ao texto que o usuário colocou nesse input, eu vou me referir ao task input. O task input é o nome desse input aqui de cima. Ele chama task input. E esse botão adicionar, o nome dele é add task button, que tem o texto adicionar. É por isso que está escrito aqui, ó, adicionar em cima do botão, né? Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Aí começa um outro comando no HTML, uma outra tag, que é a UL, né? A UL, ela é responsável para fazer listas. É por isso que cada vez que eu escrevo alguma coisa aqui, ó, ele vai adicionando uma linha, como se fosse uma lista de tarefa, né? Uma lista. Então, é esse comando UL que gera uma lista. Então, se eu pegar aqui e escrever aqui, ó, o L, colocar, vou botar aqui Gsoft. Não, não vai funcionar assim. Ele tem que ter o ID mesmo. O L, ID igual. Não. Só vou criar uma lista aqui, mas não vou ter nenhum conteúdo para ela. Aí, pessoal, aí começa a mágica. Depois da lista, começa o script. Abriu script, fechou script. O que é o script, Clay? É o JavaScript. Então, tudo que está aqui dentro, agora, é a programação JavaScript. É aquilo que a gente
tá fazendo no condições JS, no variáveis JS. Então, o código JavaScript está misturado, está dentro de um arquivo HTML. Então, o arquivo HTML, ele é só a estrutura, ele organiza a estrutura, como a Fernanda falou. O CSS é esse código só para o design, para você estabelecer cor, localização, tamanho, centralização, margem, o estilo dele, visual, tá? E o JavaScript vem com a programação de fato. Então, olha o que ele faz aqui, ó. Primeira coisa, cria uma constante, não é uma variável, né? Que a gente sempre fala, uma variável constante. Ele cria aqui uma constante é, chamada task input e ele lê lá do documento HTML pegando o elemento, o objeto task input. Quem é o objeto task input? Input type, o nome dele é task input. Então, aqui está sendo criada uma variável que está recebendo o conteúdo do que o usuário colocar aqui. Então, olha lá, na prática, eu escrevi aqui, Caio Rodrigues. Então, quando eu escrevi aqui, ó, Caio Rodrigues, o task input vai receber o texto do task input. Quem é o task input? Task input é esse input aqui e o text é Caio Rodrigues. Quando eu clicar no botão adicionar, então ele vai pegar o text do task input e vai inserir numa UL, numa lista. Então, olha só, vamos lá. Agora, eu tenho o Add Task Button. Quem é o Add Task Button? Olha só. É esse botão, o botão aqui, ó, button, o nome dele é Add Task Button. Então, eu estou criando aqui uma constante chamada Add Task Button e eu vou pegar a ação dele aqui, nesse Add Task Button. E o Task List, quem é o Task List? É a minha lista. Olha só, vai ouvindo aí. Depois, quando eu faço Add Task Button, quem é Add Task Button? É o meu botão. Aí ele tem uma função, tá? Um método chamado adiciona Event Listener. Então, quando houver o clique do botão, quando o usuário clicar no botão, ele vai executar uma função. Que função? Begin aqui, ó, começa aqui, ó. Que função? Essa função aqui, que está aqui embaixo. Então, ele vai pegar o valor do task input e armazenar na variável task text. Aqui, ó, verifica se o texto está preenchido. Se task text, ou seja, se não está vazio, pode ver que quando está vazio ele não faz nada, ó. Ele não faz nada. Se tiver texto, ele faz. Se não tiver texto, ele não faz nada. Então, constante, se tiver texto, ele vai criar um novo item, ó. Constante, nova tarefa, ele vai criar um elemento. Agora, ó, aqui, ó, era document get. Get é pegar. Pega o conteúdo desse input aqui que o usuário, o que o usuário escreveu aí? Caio Rodrigues, legal. Pega get elemento, pega aí e armazena nessa variável. Agora, aqui não. Aqui new task é igual a document, que é o HTML, create element. Ele vai criar um elemento do tipo LI, que é que faz uma lista, o LI faz uma lista, e pega essa lista, né? E dá um inner HTML, ou seja, ele adiciona isso dentro do HTML e, detalhe, ainda cria um novo botão com o texto X para deletar
no futuro, para deletar aqui o botãozinho aqui, ó. O botão foi criado dinamicamente. Pessoal, aqui é que ele faz a inserção, ó. Task list, append child. Pode inserir essa new task. E limpa o valor do input, ó. Task put value, valor do input, igual a vazio. Ou seja, quando eu escrevo aqui, ó, ele adiciona aqui embaixo e limpa. E aí, depois, aqui, ó, a função do botão de delete. Quando clicar no botão deletar, ele vai dar um task list remove child. Append child, inclui. Remove child da task move. Por isso que o HTML aqui consegue excluir essa lista. Galerinha. Eu quero ver como é que tá a cara de vocês aí. Olha só. Hoje, o que vocês estão, que a gente está mostrando para vocês é só a fusão. Gil, não entendi nada esse negócio aí do JavaScript, esse negócio aí, entendi. Pessoal, não se preocupa, tá? É normal. O que eu trouxe para vocês aqui hoje, realmente, não é nada básico. Mas, como eu falei para vocês, eu estou pegando aqui a palavra banana, pregando na parede, estou pegando a palavra aqui bola, bule, bala, pregando na parede, e vocês, um monte de criança assim, de 5 anos de idade, e a professora fala: Ô, Flávio, leia aqui essa palavra aqui. O Flávio está olhando, falando: sei nem o que é isso aí. Mas daqui a pouco o menininho fala: eu sei que é bar, porque ali é bala, ali, entendeu? Então, aí um vai ajudando, um vai abrindo a mente. Nossa, agora eu entendi por que que o L é a lista, porque eu... agora eu consegui separar o que que é HTML, do que é CSS, do que é JavaScript. O objetivo aqui nessa aula, aqui, nesse momento, é só vocês separarem o que é HTML, do que é CSS, do que é JavaScript. Dentro do W3 Schools aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu estava mostrando todos os conceitos de HTML. Tá tudo aqui HTML. Na próxima aula, você já pode ficar, Gil, olha o que eu fiz aqui. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ó, aqui tem HTML, CSS. Então, se vocês O Gil estudarem um não está pouco... compartilhando. Ah, tá de brincadeira. Ó, então aqui no W3 Schools, eu mostrei aqui, ó, tem HTML, né? HTML e tal, tem tudo de HTML aqui, tudo de CSS. Vocês querem estudar CSS? Olha aqui o básico de CSS, ó. Só para escrever o background, a cor do plano de fundo. Ah, eu quero escrever a cor da letra e alinhar ela para o centro. Ah, eu quero colocar fonte. Eu não quero aquela fonte feia, eu quero uma fonte bonitinha, eu quero a verdana. E eu quero o tamanho da fonte com 20 pixels. Aqui, ó, é um exemplo de CSS. Então, quando eu vou para o try, né? Try yourself, aqui, ó, tente você mesmo, try itself. Aí eu vou aqui, ó. A fonte que está 20 pixels aqui, ó. This is a paragraph. Isso é um parágrafo. Vou colocar aqui 200 pixels. Run. Olha o tamanho que foi o trem, ó. Uma coisa gigante. A cor light blue. Deixa eu ver aqui, ele não vai trazer para mim. Igual o VS Code ele não me dá aqui. Mas eu vou colocar aqui, ó. É white. Aí, uai, mas só tem inglês esse negócio? Gente, programação é inglês. Se você não, background ficou white agora. Não, agora o background quero red, quero yellow. Vocês vão perceber, já estão percebendo que programação é inglês. Só que vocês vão aprendendo tudo ao mesmo tempo, que esse é o objetivo aqui. Para quem tem dificuldade com inglês, tá bom? Então eu vou pegar a fonte aqui, ó, não vai ser mais Verdana, vai ser Arial. Vou executar, ó, já mudou a fonte, né? Não, a fonte é... Fala uma fonte aí, rapidão, Fernanda. Sans serif. Sans, eu acho que sans serif Traço serif. é traço, né? Isso. Sans serif. Ó, quase não mudou muita coisa. Quase não mudou. Tá, aí, pessoal, aqui, ó, CSS, JavaScript, gente, olha aqui, ó.
Então, aqui tem tudo de JavaScript. Ó o let, ensinando a declarar o let, ó. Gil, mas está tudo em inglês. Gente, vocês podem vir aqui no botão direito aqui, ó, traduzir para o português e vai traduzir tudo para o português. O legal é que ele traduz todo o código, toda a explicação, mas a programação ele não traduz, né? Então, é bom demais isso aqui. Então, aqui a gente tem, ó, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, C Sharp, tem tudo aqui, gente. Tudo, de qualquer linguagem. React, olha aqui, ó. React. Então, quando a gente for começar a estudar React, isso aqui vai servir pra gente como base, tá? Como base. Beleza, pessoal? É muita coisa. Mas, para a gente fechar aqui, nós fizemos hoje esse exemplo de input output com prompt, fazendo a pergunta, vimos um HTML aqui, tudo isso eu vou liberar para vocês, tá, pessoal? Aí, ó, para a gente finalizar, eu preciso mostrar para vocês esse carinha aqui, ó. O maior repositório, deixa eu fechar tudo aqui, fechar o maior repositório de código-fonte do planeta, GitHub. Se você nunca ouviu falar do GitHub, né? O GitHub é uma plataforma online onde você cria sua conta e lá você pode subir todos os seus códigos-fontes. Então, eu vou subir os códigos-fontes de todas as aulas que nós fizemos, esse HTML que eu fiz aqui agora, vou pôr no grupo ali também para acelerar, mas vocês vão saber, é, vão ter o código-fonte de vocês, vão ter o código-fonte de vocês, é, o usuário de vocês, e tudo que vocês estiverem produzindo, vocês podem já salvar no GitHub. Aqui é a página do GitHub da Gsoft. Todos os programas da Gsoft, que a Gsoft já desenvolveu, tá tudo aqui, gente, ó. Então, por exemplo, tem um programa chamado GSped, tem um GFinance. Olha só, se eu entrar aqui, ó, financeiro.gsoft.com.br, isso aqui é um programa que, que foi desenvolvido pela Fernanda e pelo Luan, lá na empresa. Olha o que ele faz. Ele mostra todos os clientes da Gsoft, qual a mensalidade que os clientes têm aberto. Posso baixar o boleto aqui, ó, o PDF, o boleto aqui Gsoft, já dá para baixar e já dá para ver aqui, ó, qual é a mensalidade. O cliente pode acessar esse boleto e já pagar lá direto. Olha só, isso aqui, ó, é uma plataforma financeira que foi desenvolvida pela Gsoft. E o código-fonte está aqui, ó. GFinance. Aí eu vou abrir aqui. Cadê, Fernanda? Aqui. GFinance. Então, aqui no GFinance, tá aqui as pastinhas, ó. E aí, ó, se eu abrir aqui a pasta Data Access, tem esses dois arquivos aqui do GFinance. Mas, que linguagem de programação que é isso aqui, de Clay? Isso aqui foi feito em C Sharp com Angular. O Angular é um concorrente do React, tá? Então, ó, Angular. Então, aqui, ó, tá toda a programação, ó, o index HTML aqui, né? Todo o código HTML e como que funciona aqui Gsoft financeiro. E aí, Judiclay, mas como que eu faço para baixar isso aqui para o meu computador? Simples demais. Eu venho aqui em Code, ó, Code, e dou um download zip. Se eu dar um download zip aqui, ó, e salvar lá na pasta C, usuários, Judiclay, TechTeams, e pegar, vou criar aqui o exemplo 06, e vou salvar aqui dentro, ó, vou salvar, salvei o código-fonte inteiro compactado, olha aqui, ó, exemplo 06, compactado aqui, ó. Então, se eu descompactar esse GFinance aqui, ó, GFinance, olha só, já está aqui o GFinance main, ó.
Então aqui está todo o código-fonte no meu computador. Tio Clay, eu posso abrir isso no Visual Studio Code? Posso, claro, devo. Vou em arquivo, abrir pasta, vou pegar aqui a pasta exemplo 06 de Finance, vou abrir aqui, ó. Tá aqui já. O código-fonte que estava lá na plataforma, está na plataforma do GitHub, tá? Já está aqui disponível para mim. Todo o código-fonte já está aqui na minha mão. Então eu vou entregar, galera, muito código-fonte para vocês olharem e falar, então é assim que faz isso? Legal. É claro, isso aqui é C Sharp, não é JavaScript, tá? Não é o nosso foco aqui. Mas esse programa, o back-end dele foi feito em C Sharp e o front-end dele foi feito em Angular. Por isso que a gente tem aqui uma pasta chamada GFinance API e uma pasta chamada GFinance App, ou é web? É web, né? É web. Então, a pasta web aqui é a pasta onde está toda a programação de login, olha os estilos aqui e tudo mais. Então, é, é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Para quem estava sentindo que estava muito mamão com açúcar, já percebeu que o negócio não é brincadeira. É por isso que eu falei. Vai ter gente que vai falar assim, cara, esse negócio não é para mim. Mas não se assustem. Não se assustem. Até com dor de cabeça aqui já. Ai, ai. Não se assustem, tá? Isso é uma construção. Quem constrói um programa como esse aí tem já tem uma bagagem aí, uma experiência para poder produzir isso aí, tá? A gente está literalmente a gente está no peito da mãe, mamando, bebê, né? Mas eu estou mostrando para vocês já meio que um universo para vocês já perceberem, né, que as possibilidades. Eu poderia mostrar para vocês aqui rapidamente um programa aqui para a gente já compilar, gerar um aplicativo Android, aplicativo iPhone, página web, tem muita coisa pronta, porque vocês vão aprender mais ou menos como Lego. Vocês vão pegar a caixinha, vão pegar o Lego e vão montar isso, e aí vocês vão descobrir e vão aprender isso de forma bem rápida. Vocês querem fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Estouramos já 32 minutos. Quero ouvir. Zero. Zero de pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Lucas Morgado, Tarek, quer falar alguma coisa? Eu Ah, acho para que mim tá tranquilo. as perguntas aparecem muito na prática, né? Então Beleza. agora eles só estão com o cérebro imenso. Agora eu vou mandar para vocês os arquivos que a gente fez hoje, lá de condicional, lá de prompt, né? Vou mandar o comandinho que vocês vão executar para instalar e vocês vão testar. Se vocês tiverem dúvida, vocês põem no grupo. E aí a gente vai ajudar vocês a executar lá o npm install lá, prompt sync lá. é, E aí a página HTML, eu vou mandar uma página HTML bem simples para vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Eu fui pro pesado, né? Porque se eu mostrar aqui, ó, o W3 School aqui, ó, olha só aqui, ó. Se eu pegar aqui o JavaScript e for aqui na introdução, ah, Hoje eu Hoje a tela não tá aparecendo ainda. desculpa aí. Aqui, ó. Ó, se eu for no JavaScript aqui, ó, e for aqui no Home, a primeira coisa que ele mostra aqui, ó, na introdução, ó, introdução, ele mostra aqui, ó, JavaScript pode alterar o conteúdo do HTML. Vou traduzir para português aqui, para não. Que som é esse? Vocês estão. Alguém, alguém ligou alguma coisa aí, gente. Quem que tá rodando um Brasília já aí? Fazendo o quê? Tá rolando um som no meu ouvido aqui.
Começa agora Brasília já, os bastidores da notícia. Pois é, deve ser no computador do senhor mesmo. É, que eu tô Tô estudando ouvindo não. nada, não. Também não. Cara, Eu não tô como ouvindo que é nada. aqui, cara? Ah, beleza. Olha só, pessoal. Olha só. Ah, Olha tela, Gil. de novo, de novo, de novo. Olha só. É isso aqui que eu vou mandar para vocês, ó. Ó, isso aqui que vocês vão fazer, ó. Olha só. Lá dentro do JavaScript, aqui, ó, abrir pasta, ó. TechTeams, exemplo 07, exemplo 07. Podem ver que eu fui lá no fundo, mas o que vocês vão fazer na prática é esse exercício aqui, ó. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, teste HTML, ó. Então, é esse exemplo aqui, ó. Então, olha como é simples, ó. Então, abri o HTML, abri o corpo dele, abri o título dele, e aí eu criei um parágrafo com um texto nesse parágrafo, né? Aula de programação Tech Teams. E aí, ó, criei um botão, tá? E num clique do botão, eu tô escrevendo esse texto aqui, ó. Hello JavaScript. Então, quando eu executar isso aqui, ó, eu vou abrir a pasta lá, a pasta 07, aqui, ó. Quando eu executar o teste aqui, ó, olha só, aula de programação TechTeams. Quando eu clicar no botão, ó, o texto mudou para Hello JavaScript, olha lá, ó. Então, aqui, ó, basicamente, o que está escrito no botão, ó, clique-me, olha lá, ó. Então, clique-me. Aí vocês vão olhar o código-fonte aqui e vão ver, ó, clique-me. Aí vocês vão entender o que está acontecendo. Foi criado um botão que quando no evento, o que que é evento? É a ação, quando acontece alguma ação, quando o usuário faz alguma coisa. O usuário, quando clicar no botão, então o documento, ou seja, a página HTML, vai procurar um cara chamado demo. Quem que é o cara chamado demo? O demo é esse parágrafo aqui, ó. Esse texto aqui em cima. Esse texto será alterado quando o usuário clicar no botão. Lá, ó. Aí, ó, inner HTML quer dizer imputa, coloca, insere dentro do objeto demo, que é esse texto aqui, ó. Quando eu clicar no botão, vai escrever Hello JavaScript. Então, eu vou executar aqui. Ó, esse texto será alterado. Clicou, Hello JavaScript. Então, esse é o básico, tá? Então, é por aqui que a gente vai começar e começar já a entender um pouquinho de HTML e vocês vão poder mexer com CSS e, e JavaScript em conjunto, tá bom? Vou passar as tarefas bonitinhas para vocês. Se não fizer as tarefas, galera, não aprende. E é durante a semana aí que vocês vão brincar, testar, e aí vocês vão colocar no grupo. Galera, Gil, tô com dificuldade. Fernando, tô com dificuldade, me ajuda aqui e tal. E a gente vai ajudar vocês. Quando vocês colocarem a mão na massa, vocês fizerem, vocês compilarem, vocês vão lembrar quando que roda o Node, quando que, né? Porque por enquanto é um emaranhado de informações. E o que a gente precisa agora é assentar essas informações para vocês irem documentando. Quem puder escrever num bloco de notas, né? Num caderno mesmo, no arquivo do Word, os comandos para vocês irem lembrando. Ah, o programa Node variável JS é para executar um arquivo JavaScript, né? Pode ver que HTML não precisa executar, só JavaScript precisa executar e assim por diante. Pessoal, vou passar as tarefas e aí vocês vão executar e a gente marca a próxima aula, tá bom? A aula online ela é boa porque de qualquer lugar, todo mundo pode participar, né? Eu acho até que se vocês concordarem, a gente pode abrir mão de fazer a aula presencial lá na GSoft, você tem que deslocar, seus pais têm que levar, tem que buscar, a gente fazer a aula online mesmo, e aí a gente ajuda, põe a mão na massa, acessa o computador de vocês, vamos instalar o Ndesk em todos os computadores. Quem tiver com dificuldade, a gente entra e ajuda, ela vai lá e vê o que está com problema.
Qualquer um de vocês pode compartilhar a tela aqui pelo Zoom mesmo e a gente consegue ajudar vocês a entender o que erro, o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Beleza. 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 Valeu, Danilão, Beleza. valeu, Caio, valeu, Levi, Iago, Gabriel, Lucas, Thiago, Flavão, Fernanda, obrigado. Beijão para vocês, Deus Falou, abençoe. tio. Tamo Obrigadão, viu? junto, Boa Gil. noite. Valeu, Obrigado, tamo Gil. junto, Boa noite. viu? É só o Valeu, boa comecinho, noite. viu? Valeu, tchau, tchau.